hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, o que tem por trás dessa entrevista lá foi no Bom Dia Ministro, né? Foi. Do Ciro, em que ele disse que queria... Não foi? O Rui. Foi, mas Ciro? Não, foi o Rui. Foi o Rui Rui Costa. Costa. Foi isso. O ministro disse que estava estudando medidas para segurar os preços... Que Ciro falei, minha gente? Os preços dos alimentos. O que é isso? É intervenção? São ações? O que está por É trás? atrapalhada mesmo, Atrapalhada. de comunicação. Com isso, depois de o Rui Costa tá com uma bandeira enorme, né, no governo. Tudo tem que passar por ele. Isso. Tudo tem que passar pela Casa Civil, né, Orengo? Aí, de repente, ele pega e faz isso. Ele pega e faz É. isso. Orengo, Ele vira e faz Ele vira e fala. Eu adoro. conta quando tudo aí, Orengo. Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. O problema foi o termo, viu, Megali? Intervenção, né? Quando você fala intervenção nessa entrevista, obviamente todo mundo lembra de políticas intervencionistas que não deram certo. Vamos citar aqui, que já foi adotado no passado, tabelamento de preço, congelamento, né? Então medidas artificiais, a própria retenção lá de produtos. Então, quando o ministro fala em intervenção, já gera uma reação muito negativa. Mas pelo menos dessa vez, o Ministério foi muito rápido, logo depois da entrevista, quando o ministro fala em intervenção, ele também fala em medidas, o Ministério explicou o seguinte, não, esquece intervenção, é medidas, né? A gente está falando de medidas que estão sendo estudadas, não vai ter intervenção para reduzir artificialmente o preço dos alimentos. Agora, Megali, isso expõe duas coisas, né? Primeiro, essa questão da comunicação, né? Então, o novo ministro lá que cuida da comunicação, ministro Sidônio, né, está orientando todo mundo aqui dentro do governo a ter muita cautela, né, evitar ruídos de comunicação. Se tiver algo, já corrigir rapidamente para evitar aquela avalanche que se teve, por exemplo, na história do Pix, que houve claramente um problema de comunicação, né? Então, primeiro essa resposta rápida, dizendo, olha, não é bem assim, fiquem tranquilos, né, para já matar ali o problema na raiz. Agora, a grande questão, o grande debate é a respeito justamente da alta do preço dos alimentos, né? A gente está falando num patamar aí de alta da carne, por exemplo, que tem um simbolismo aí muito grande para o governo, de 20%. Como cumprir aquela promessa da picanha, da cervejinha, né, com um aumento tão significativo? Então essa é uma grande preocupação dentro do governo. Os ministros ouviram isso do presidente Lula na última reunião ministerial, que é preciso um trabalho conjunto no sentido de reduzir o preço dos alimentos, e Megali não tem solução mágica, né? Quando o ministro fala em medidas, o que é estudado agora? Por exemplo, a associação lá dos supermercados, né, já apresentou ainda no ano passado um conjunto de medidas para o governo para ajudar a segurar o preço dos alimentos, né? Aí vai até mudança de regras de validade, adotar, por exemplo, medidas lá que são adotadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, que em vez de uma validade, é aquela história de melhor consumido até tal dia, né? Isso poderia reduzir ali, inclusive, o desperdício, né? Mas o ministro já deixou muito claro, o Rui Costa, que essa não é a cultura brasileira e isso não vai mudar, o governo não vai adotar isso, né? Até para evitar aquela crítica da oposição que viria logo em seguida, que o governo estaria dando comida com prazo de validade vencido para a população, né? Até avaliou aí que produtos de limpeza, isso poderia ter alguma lógica, mas não produtos alimentícios, né? Agora, isso já é usado em outros países. Outros pontos, Megali, também aquele vale alimentação que hoje existe e tem uma intermediação, né, de grupos econômicos aí que fazem cobra uma taxa de 6% nessa intermediação da Vale Alimentação. Os supermercados estão sugerindo que isso fique direto com a Caixa, sem essa intermediação, poderia gerar também aí uma economia e ter lá o impacto nos produtos de alimentos, né? Agora, Megali, no fundo, essa é uma questão fiscal, essa é uma questão cambial. Quando a gente fala muito aí nessa discussão do governo equilibrar as contas, o impacto ele é sempre na ponta. Parece ser uma grande discussão de mercado, mas o mercado real, que é o supermercado, sempre tem impacto quando há desequilíbrio fiscal. Quando há aumento do dólar, por exemplo, né? Então, o dólar impacta diretamente na vida das pessoas. O exemplo que a gente sempre traz aqui, e é básico. Não adianta achar que o aumento do dólar vai ter impacto em quem viaja para a Disney. O dólar impacta diretamente, por exemplo, no pãozinho. O Brasil precisa importar lá farinha de trigo. Isso tem impacto no preço do pão. Então, são medidas muito mais conjunturais que são necessárias se o governo precisa buscar justamente o equilíbrio fiscal para conseguir ali
uma redução no preço da inflação. Então, é uma grande preocupação do governo, está no centro da discussão aqui dos ministérios, políticas, medidas, por enquanto sem intervenção, para reduzir aí o preço dos alimentos.